Boa noite mais uma vez, graça e paz. Vocês estão bem? Amém. Um dia, essa noite começou um pouco chuvosa, nublada, mas a nossa alegria não está nas circunstâncias, a nossa alegria está no Senhor e na sua palavra. E a nossa reflexão hoje, o que eu queria compartilhar com vocês é a respeito de uma pessoa, a respeito de uma passagem em que um homem aparentemente piedoso, aparentemente humilde, ele se aproxima do Senhor Jesus com um questionamento. Na verdade, muitos de nós aqui, o que nós todos aqui temos em comum, é que todos nós enfrentamos sempre algum tipo de problema. E quando nós estamos buscando uma solução para esses problemas, nós vamos atrás de algum especialista. É assim que funciona. Se você está com algum problema de saúde, você procura um médico. Se você está com algum problema jurídico, você procura um advogado. E assim vai. E essa pessoa procurou um especialista, que nada mais é do que o mestre dos mestres, que é o Senhor Jesus Cristo. E essa pessoa fez uma pergunta muito interessante. E é uma pergunta que eu queria trazer aqui para vocês para reflexão. Talvez seja uma das perguntas mais importantes de toda a Bíblia. Mas ao final dessa passagem, o que o texto vai nos mostrar é, na verdade, uma tragédia. Porque apesar da piedade da pessoa, desse homem, apesar dessa aparente humildade e da sua sinceridade em fazer essa pergunta para Jesus, ao final do texto, nós vemos que as coisas mudam um pouco de figura quando Jesus ele faz uma pontuação para essa pessoa. E do que nós estamos falando aqui? Né? Que pergunta é essa, Fernando? De alguma maneira, tem um matemático, que é o Blaise Pascal. Eu gosto muito de uma frase que ele escreveu. Ele diz que todo ser humano possui um vazio dentro de si do tamanho de Deus. Ou seja, um vazio dentro de nós que só pode ser preenchido por Deus. E eu acredito que esse jovem, esse homem, quando ele se dirigiu a Jesus, ele estava com este vazio. Apesar de tudo que ele fazia e de tudo que ele era. E eu cremos que nós temos muitas coisas aqui para aprendermos a partir dessa pergunta. E a passagem que eu queria trazer para vocês, ela está lá em Marcos, no capítulo 10, versículos 17 a 22. Essa mesma passagem, ela é encontrada em Mateus e também em Lucas. Mateus com algumas variações e Lucas praticamente o mesmo texto. Mas nós vamos seguir aqui no livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 17 a 22. É uma passagem que fala do jovem rico. Para que vocês se situem, lá em Lucas aparece apenas uma palavrinha a mais, um adjetivo a mais em relação a esse jovem rico. Lá em Lucas, o texto fala que ele era uma pessoa de posição, ou no grego, talvez um governante. Então, é isso que nós encontramos aqui. Vamos ler Marcos, eu vou ler aqui, vocês me acompanhem aí em suas Bíblias.
E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos orar. Pai, nós carecemos da revelação do Teu Espírito. Portanto, te pedimos, ó Deus, fala conosco nesta noite, a partir de mim mesmo. Revela, Pai, o mais profundo, aquilo que está escondido, oculto por detrás da letra. E mostra-nos, Pai, a Tua verdade, para que sejamos transformados. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Então, nós vamos começar aqui, verso a verso, a partir do 17. Pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que homem era esse? Era um homem rico. É o que nós descobrimos aqui no final do texto e, como eu já falei, em Lucas 18:18, um homem de uma posição social, algum governante. E é interessante que aqui, sendo um homem de posição, já nós notamos algo de diferente. Ele corre em direção a Jesus. Normalmente as pessoas de posição naquela época, elas não saíam correndo por aí. Mas esse homem, ele saiu correndo. E ele foi ao encontro de Jesus e, mais ainda, ele então ajoelha-se diante de Jesus. Então nós vemos, num primeiro momento, algo que denota uma aparente humildade desse homem. E ele queria, ansiosamente, descobrir algo mais que estava lhe faltando. Alguma coisa não era suficiente para ele. E ele, então, ajoelha-se diante de Jesus, dirige-se a ele como bom mestre. Nós sabemos que Jesus é de fato bom. Ele é o próprio Deus encarnado. Mas aqui, talvez, este homem, ele não conseguisse compreender naquele momento que Jesus era o próprio Deus. Ele não tinha essa compreensão. Por ser uma pessoa educada, talvez ele tenha se referido a Jesus como mestre apenas como uma questão de educação, uma pessoa estudada. E ele então usa esse adjetivo, mas não porque ele soubesse com quem ele de fato estava conversando, que de fato era o próprio Deus encarnado. E a pergunta que ele faz, ela denota que apesar desse homem conhecer a lei de Deus, e no versículo 20 nós confirmamos isso, ele sabia que havia algo que faltava na vida dele. Ele ainda não tinha nem segurança, nem total convicção de que ele tinha vida eterna. Por isso que ele foi tão ansiosamente em direção a Jesus para perguntar isso a ele. E ele estava com um problema, e ele queria resolvê-lo. Assim como nós comentamos aqui no início. Nós, quando temos um problema, nós buscamos um especialista, e ele foi. E ele foi no maior de todos os mestres, ele foi no mestre dos mestres. Ele foi falar com a pessoa certa para a pergunta que ele tinha. Ele queria saber: mestre, o que farei para herdar a vida eterna?
Não poderia ter outra pessoa melhor para explicar isso a esse homem. E era uma pergunta, de fato, extremamente profunda. Uma pergunta que todos nós, dependendo do momento da nossa caminhada, deveríamos fazer, se preocupamos com a nossa eternidade. É uma pergunta, de fato, muito interessante e que representa, talvez, a dúvida que muitos de nós temos. E mais interessante é que ele pergunta: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele não pergunta: o que Deus precisa fazer para eu herdar a vida eterna? E aqui também tem uma outra questão. O que eu devo fazer para a vida eterna é diferente de você questionar o que Deus precisa fazer para eu herdar a vida eterna. Aqui nós já vemos que começamos a entender um pouquinho do que se passava na mente desse jovem rico. Mais à frente, nós lemos no versículo que ele cumpria os mandamentos. Mas talvez ele estivesse diante de um dilema. Ele, como não tinha a convicção e a certeza da salvação, da vida eterna, ele ainda estava buscando qual obra seria necessário ele realizar para que então ele conseguisse a salvação. O que ele precisava fazer. Vamos caminhando aqui. No 18, versículo 18, respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. E aqui, então, Jesus ele não responde diretamente à pergunta que o jovem rico havia feito. E Jesus, nós sabemos, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E ele sabia muito bem o que se passava no coração daquele jovem. Tem um versículo que eu gosto muito, que eu vou ler aqui para vocês, que está lá em João 2, 23, que diz assim, 23, 24 e 25. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Muitas pessoas iam atrás de Jesus, por conta dos sinais que ele praticava. E Jesus conhecia a todos, e conhecia também o coração deles. E sabia também da natureza humana, ou conhecia a natureza pecadora dessas pessoas, que estavam atrás de Jesus apenas para serem curadas, mas não queriam Jesus Cristo nas suas vidas. Estavam atrás apenas das bênçãos que ele poderia trazer. E aqui, Jesus então, ele não responde diretamente à pergunta do jovem rico. Mas Jesus, ele responde com uma pergunta. E nós vamos observar que Jesus era muito bom nisso. Por quê? Porque ele fazia uma pergunta para levar o seu ouvinte a raciocinar. Era assim que ele fazia. Era assim que Jesus falava com as pessoas que iam procurá-lo muitas vezes. E aqui ele responde com uma pergunta, porque ele queria levar aquele jovem rico a reconhecer o quê? Que chamar a atenção dele para o raciocínio equivocado, para as premissas falsas que ele fundamentava a sua fé, fundamentava a sua crença. E Jesus responde com a pergunta: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. E Jesus, ao dizer que ninguém é bom, é algo que talvez você não reflita muito profundamente, mas se Jesus estivesse falando de você,
Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Talvez se eu dissesse para você, olha, você não é bom. Talvez se eu dissesse aqui para o Wildo, você não é bom. Talvez o Wildo fosse se ofender um pouco. E eu creio que muitas pessoas aqui talvez se ofendessem dessa maneira. Por quê? Porque nós nos achamos pessoas boas. E aqui começa a complicar a questão. Jesus poderia ter respondido rapidamente e encerrado a questão ali, com o jovem rico, mas ele não responde diretamente. Por que você me chama bom? Não há nenhum bom, senão Deus. Mas nós nos achamos pessoas boas. Como talvez aquele jovem rico, ele se achasse, como de fato ele se achava, uma pessoa boa. E é isso que Jesus quer nos levar a pensar. Qual é o conceito de bom ou o conceito de bondade que nós temos? Por que nós nos achamos pessoas boas? E por que isso estaria errado, Fernando? Bom, duas razões básicas aqui que eu comentaria. A primeira, por conta de uma influência filosófica, que considera o homem o centro de tudo. Então, o homem é o centro de tudo e ele, de uma certa maneira, é bom. E talvez cometa alguns erros, mas em essência ele é bom. Nós crescemos ouvindo isso. Essa influência filosófica. E a outra razão que acontece muitas vezes para nós acharmos que somos pessoas boas é por conta do paradigma que nós utilizamos. Nós consideramos, quando nós fazemos julgamento, e nós julgamos errado muitas vezes, ou a maior parte das vezes, nós gostamos de nos comparar com outras pessoas. Eu não sei se você é assim. Às vezes o seu vizinho seja assim, às vezes o seu cônjuge seja assim, às vezes o seu primo seja assim. Mas o que acontece? Nós temos a tendência de olhar para o outro e dizer assim, eu não sou como esse fulano aí. Eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, eu não pratico nada disso. Portanto, eu sou bom, porque eu não sou como ele. O nosso padrão acaba sendo nós mesmos. Só que quando você utiliza você mesmo como padrão e se compara com outro, é evidente que você está partindo de uma premissa falsa e a conclusão, o que é a conclusão? A conclusão é uma conclusão falsa também, é um sofisma. Isso não é verdade. Qual é o padrão para o cristão daquilo que é bom? É o caráter de Deus. Então, se você tiver que se comparar, compare-se ao caráter de Deus. O caráter de Deus contido nas Escrituras. E se você for fiel ao que as Escrituras falam, você vai observar, como eu também, que nós não somos bons. Então aqui, Jesus, com essa resposta, ele quer o quê? Desconstruir o jovem rico, a partir de uma premissa equivocada. Não há nenhum bom. E nós sabemos disso, né? Porque na própria palavra nós encontramos isso, lá em Romanos, capítulo 3, versículos 10, 11 e 12. Vamos abrir aqui, Romanos capítulo 3, se vocês quiserem me acompanhar aí. Versículos 10, 11 e 12. O apóstolo Paulo repete
aquilo que está lá no Velho Testamento. Ele diz: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quantos fazem o bem? Nenhum sequer. Essa é a minha condição diante da palavra de Deus. E essa é a sua condição diante da palavra de Deus. E essa é a condição do jovem rico e de posição encontrado aqui em Marcos capítulo 10 e Lucas 18. Se você não partir desta premissa, e essa é uma premissa verdadeira, você nunca vai conseguir compreender o que Paulo escreveu aqui, que nós acabamos de ler. Não há nenhum justo, não há quem faça o bem. Então, se eu te dissesse, nesse exato momento, que você não é bom, você não deveria se ofender. Porque apenas Deus é bom. E é por isso que quando você fala isso, nós, de alguma maneira, graças a Deus, os membros dessa igreja já ouviram falar. Isso, o que eu estou dizendo aqui não é novidade. Mas em muitos lugares, o que está sendo anunciado é algo bem longe disso aqui. Em muitos lugares, o que está sendo anunciado é que você é bom, que você pode, que você tem o poder. Meus amados, nós não temos poder nenhum. O poder é daquele que habita em nós. É isso. E não é uma motivação do pregador que vai fazer a tua vida diferente. Talvez essa motivação dure até segunda-feira, depois terça, quarta, já acabou. Você tem que aprender a olhar para a palavra e ser sustentado na palavra e compreender. Não há nenhum bom, não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Eu lembrei aqui de Jó, né? Jó, vocês não precisam abrir, eu vou ler rapidamente aqui, Jó 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E depois, lá no capítulo 42, versículo 6, por isso, aí ele diz, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É isso. Sabe quando que você vai se arrepender no pó e na cinza? Quando você entender qual é o caráter de Deus e qual é o seu caráter. E se ele te levar, e se ele me levar a me arrepender no pó e na cinza, amém, glória a Deus. Porque esse é o início do tratamento. No versículo 19, está escrito, de Marcos 10, Jesus então continua, sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E aqui então nós vemos algo interessante mais uma vez. Jesus faz uma afirmação ao jovem rico, no sentido de que ele conhecia os mandamentos. Jesus conhecia o coração daquele jovem que correu até ele. E ele sabia muito bem o que estava ali dentro do seu coração. E ele falou, ele afirmou, você conhece os mandamentos. Jesus conhece o coração e a intenção das pessoas. E é interessante porque ele começa a citar os 5 mandamentos da segunda tábua. Ele não começa pela primeira tábua, ele começa pelos mandamentos da segunda. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Todos os mandamentos que se referem ao relacionamento do homem com
outro homem. Ele começa por aqui, por alguma razão. Parece até que Jesus estaria sugerindo alguma coisa. O que parece que Jesus estaria sugerindo aqui? Parece que ele estaria até sugerindo alguma coisa tipo salvação pelas obras. Mas é evidente que não é isto. Se tem uma pessoa que não iria sugerir isso, é Jesus Cristo. Mas ele está desconstruindo o raciocínio daquele jovem rico, daquele homem de posição na sociedade. E ao fazer essa afirmação para o homem rico, para o jovem rico é verdade. O jovem rico concorda. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, talvez você não tenha uma resposta direta para os seus questionamentos. Porque Deus ele vai tratar conosco, primeiramente nos desconstruindo. Porque vocês sabem muito bem qual foi o resultado do pecado nas nossas vidas. Na última vez que nós estivemos aqui, nós falamos um pouquinho sobre Efésios 4:17, sobre os resquícios do velho homem. Talvez nós tenhamos tido uma experiência de novo nascimento, mas ainda carregamos muitas coisas do velho homem. Então você precisa ser desconstruído. Isso talvez leve algum tempo. E aqui, Jesus queria fazer essa reflexão profunda do entendimento do jovem rico em relação à lei de Deus. E Jesus queria ensiná-lo que, apesar de ele conhecer bem os mandamentos, ele não os cumpria. Essa é que é a verdade. E a pergunta que eu faço, e nós? Nós dizemos e afirmamos que conhecemos muitos versículos, mas nós cumprimos a palavra de Deus? Nós experimentamos tudo aquilo que nós falamos a respeito? Ou nós temos apenas um discurso bonito a respeito de Jesus, mas as pessoas não enxergam Jesus nas nossas vidas? Nós não precisamos de um discurso bonito. O que nós precisamos é que as pessoas vejam Jesus em nós, por meio da nossa vida, por meio da nossa atitude. Então aqui, Jesus afirma, sabes os mandamentos. E aí, no versículo 20, o jovem rico responde: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Você olha para isso e você fala: nossa, mas que rapaz bom, que rapaz top. Esse aqui está prontinho, vou chamá-lo, ele está com alguma dificuldade, vou chamá-lo aqui à frente, nós vamos fazer uma oração, está tudo resolvido. Não foi assim que Jesus tratou com ele. Vou chamá-lo, vou fazer uma oração, vou convidá-lo para participar de tal grupo. O rapaz está quase convertido. Só que, no fundo, ele parecia humilde, porque ele se chegou para Jesus e se ajoelhou, mas aqui nós começamos a ver que ele era com uma atitude extremamente arrogante. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele está afirmando para Jesus que ele cumpria todos aqueles mandamentos. Se tinha um exemplo de bom comportamento, era esse rapaz aqui.
Talvez se nós o víssemos aqui andando aqui entre nós, nós iríamos apontar para ele falando, nossa, aquele jovem rico, olha só, como ele não adultera, ele não faz isso, ele não faz aquilo. Que homem bom. Só que será que ele havia entendido bem o que é a palavra de Deus? Um pouco antes, Jesus havia feito um sermão lá no monte. Eu acho que esse jovem rico talvez não tenha ouvido o sermão do monte. Ele não tenha entendido o que de fato era tudo aquilo que Jesus havia falado. Mas a questão é que o jovem realmente acreditava que cumpria a lei e os mandamentos. E a sua afirmação de ter guardado todas essas coisas desde a juventude até aquele momento, na verdade revelou o quê? O seu total fracasso em compreender verdadeiramente o que é a pecaminosidade humana. Então, nós temos que compreender aqui o que a natureza pecadora, o que o pecado fez em nós. E começar a entender que nós não temos essa condição, essa capacidade por nós mesmos de alcançar um relacionamento com Deus por meio da obediência à lei. É aqui que é a questão. Você e eu, nós não conseguimos isso. Mas, Fernando, nós não somos instados a obedecer a palavra? Nós somos. Só que nós somos patrocinados pelo Espírito Santo após termos recebido uma vida nova. Depois que o seu velho homem foi crucificado. Enquanto o seu velho homem não for crucificado, você não receberá uma vida nova, nem o patrocínio do Espírito Santo, que vai te capacitar verdadeiramente a obedecer a palavra. É isso. Então aqui, quando ele fala, tudo isso tem observado, revela na verdade o fracasso, ele não entendeu. Ele podia até ser sincero, mas ele estava profundamente equivocado. E aqui eu faço uma observação. Aliás, não é porque você é sincero que você está certo. Tem muita gente falando, não, mas eu sou sincero. Ué, e daí que você é sincero? Porque se você é sincero, você pode falar o que você quer? Porque você é sincero, o que você está dizendo é correto? O parâmetro é você mesmo? O parâmetro não sou eu. O parâmetro é o caráter de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. E se você ficou ofendido, quem está dizendo isso é a palavra, não sou eu. Tiago 2,10 diz assim, vou ler aqui para vocês. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então é evidente que nós não conseguimos guardar a lei. É evidente. E é evidente também que nós necessitamos do quê? Nós necessitamos da graça de Deus nas nossas vidas. Qual que é o ensino aqui? É impossível alguém obter a salvação por meio da obediência à lei. E era exatamente isso que o jovem rico não entendeu. E quando veio a Jesus, ele estava, na verdade, se nós pudéssemos traduzir aqui a pergunta, o que ele de fato gostaria de saber de Jesus era o seguinte: Jesus, qual é a obra que eu preciso fazer para que eu consiga herdar a vida eterna e ficar agora descansado e seguro? Era isso, ele estava procurando mais alguma coisa. Só que essa mais alguma coisa não existe, porque nós não conseguimos obter a salvação por meio da obediência à lei. O único que cumpriu a lei foi exatamente a pessoa para quem o jovem rico estava perguntando. E agora eu quero ler com vocês 2 versículos que vocês já conhecem, mas que nós precisamos relembrar. Romanos 3:20
E depois Efésios 2, 8 e 9. Romanos capítulo 3, versículo 20, diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quando Jesus falou daqueles 5 mandamentos da segunda tábua, assim como todos os mandamentos existentes na palavra de Deus, aquilo serve para mostrar a nossa pecaminosidade. Não para dizer, vá e viva de acordo. Eu gosto de usar a questão do raio-x. Quando você fratura um braço, você vai até o médico vai falar, vai lá, Fernando, e faz um raio-x. Aí você tira uma chapa e leva para o médico. Aí você mostra o raio-x vai te curar? O raio-x não cura nada. O raio-x apenas mostra a fratura. A lei mostra a fratura do teu pecado, só isso, mas ela não cura. Quem cura é a cruz de Cristo. E Efésios 2, 8 e 9, Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Vocês entendem por que nós não somos salvos por meio das obras? Porque senão nós iríamos bater no peito. Iríamos dizer assim, glória a mim, louvado seja eu. Né? O jovem rico, ele se orgulhava daquilo que ele tinha feito. Mas ele mesmo não entendia que ele era um infrator da lei. Por quê? Porque o que os religiosos da época estavam preocupados eram apenas com a questão do comportamento externo. E Jesus quer tratar a partir do coração, de uma mudança completa. A partir do coração. Então, provavelmente, né, como eu falei aqui, ele talvez não tenha ouvido o Sermão do Monte. Porque não era apenas uma questão de deitar-se com uma mulher que era adultério. Porque Jesus explicou, se você já pensou, se você já desejou em pensamento, você já adulterou com ela. Alguém aqui já ficou devendo para alguma coisa para alguém? Eu já tive algum tipo de experiência desse tipo. Mas o que tem a ver isso, Fernando? Quando nós devemos para alguém, você se compromete com uma pessoa de pagá-la em tal data, e aí você não paga. O que você está fazendo? Aquele dinheiro não era da pessoa naquela determinada data? Se era daquela pessoa e você não pagou, você a defraudou. É que nós achamos que pecado é apenas algo gritantemente absurdo. Nós violamos a lei de Deus diariamente. Quando eu sou ríspido com os meus filhos, quando eu sou intransigente, quando eu não creio na palavra, sou incrédulo, eu estou violando a lei de Deus. Aí no versículo 21, Jesus Cristo, fitando o jovem, o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Interessante, Jesus fitou o jovem rico e aqui ele o amou. Mesmo conhecendo toda a história daquele jovem, mesmo conhecendo o coração incrédulo, ele o amou. E ele o amou porque Jesus Cristo tem compaixão.
pelas pessoas e pelos pecadores, como eu e como você. Apesar de toda a nossa iniquidade, da nossa incredulidade, da infração à lei, Jesus tem compaixão. Jesus o amou e disse: falta só uma coisinha. Aí Jesus, ele vai lá e toca na ferida. Ele conhecia o coração do jovem e mesmo diante da sua resposta equivocada, o amou. E por que nós sabemos que Jesus o amou? Porque Jesus o confrontou. Amar não é apenas você passar a mão na cabeça. Quando você ama um irmão, você o confronta na palavra. Quando um irmão vem me confrontar por conta de algo que eu fiz de errado, isso é sinônimo de amor. Não é para eu ficar indignado. Porque muitas vezes eu não estou enxergando aquilo que é óbvio. E eu preciso de alguém para falar isso para mim. Eu não sei se você precisa, mas eu preciso. Nós somos seres finitos. Então, o verdadeiro evangelho é aquele que nos confronta, que nos incomoda e que nos deixa desconfortáveis. Esse é o verdadeiro evangelho. Eu gostei de uma expressão que eu ouvi essa semana, que agora as igrejas, elas estão com o evangelho contemporâneo. Eu não sei o que é isso, evangelho contemporâneo. Mas me pareceu que é algo como que falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Se eu estivesse aqui para falar aquilo que vocês querem ouvir, eu estaria pregando um falso evangelho. E nós não precisamos ter o nosso ego um afago no nosso ego. Nós não precisamos disso. O nosso ego, ele precisa morrer. É isso. Então, ao dizer ao jovem rico para vender suas posses e dar aos pobres, Jesus estava se referindo agora ao primeiro dos mandamentos. E qual que era o primeiro dos mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. O que aconteceu com aquele jovem? Talvez a sua vida confortável, né, a riqueza deu àquele jovem uma vida confortável, poder e prestígio. Mas acontece que as riquezas tinham se tornado o quê? Prioridade para ele. E acabaram se tornando um Deus na vida dele. E ele não percebeu que ele estava infringindo o primeiro dos mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Então, apesar de toda sinceridade e aparente humildade, nós concluímos duas coisas aqui. Primeiro, o jovem não sabia que Jesus Cristo era o Deus encarnado e não confiou nele como tal. Porque se ele tivesse compreendido quem Jesus era, ele teria confiado, mas para ele era mais um mestre. Não era o mestre dos mestres. E dois, aquele jovem rico desconhecia que a salvação é pela graça de Deus e não por meio das obras. E a pergunta que eu faço é: será que nós confiamos em Jesus Cristo como o próprio Deus? Será que realmente cremos que a salvação é pela graça? Você talvez saiba, decorado, Efésios 2, 8 e 9. Mas você crê que a salvação é realmente pela graça de Deus? Você entendeu isso? Que nada do que você faz vai torná-lo melhor ou pior?
Ao dizer ao jovem rico para vender tudo o que possuía, Jesus estava tocando a própria base da sua segurança e da sua identidade. O homem não entendia que ele estaria ainda mais seguro, o quê? Se ele seguisse Jesus. E aí ele recuou. Falou, não. Então a gente começa a ler a passagem vendo um homem piedoso, sincero, humilde, ajoelhou-se. E a hora que Jesus fala para ele do primeiro mandamento, ele fica contrariado, ele recua. E ele não confia em Jesus Cristo. Jesus não pede, e aqui também é uma questão de interpretação, Jesus não está falando que para que você tenha vida eterna é necessário que você venda todos os bens. Não é isso que está sendo falado aqui. Isso aqui é algo para aquele jovem rico. E talvez seja para alguém aqui. Especificamente, se estiver na mesma situação que o jovem rico. O problema é a riqueza estar em primeiro lugar na vida do cristão. Esse que é o problema. Assim como família, filhos, cônjuge, trabalho. Tem alguma coisa que ocupa o primeiro lugar na sua vida? Tem alguma coisa que ocupa o primeiro lugar na minha vida que não seja Deus? Se tiver, eu estou em apuros. Eu estou com um grande problema. Na verdade, Jesus pede a todos nós que nos livremos de qualquer coisa que se tornou mais importante na vida do que o próprio Deus. Se as suas posses ou riquezas ou qualquer outra coisa está ocupando o primeiro lugar na sua vida, arrependa-se. Arrependa-se. E clame a Deus por misericórdia. E reconheça isso. Deus vai nos mostrar. Jesus mostrou para ele. Só que a atitude desse jovem rico foi recuar. Ele não aceitou a orientação de Jesus. Ele não confiou na palavra de Jesus e preferiu ficar com as suas posses. Misericórdia. Essa é uma passagem trágica. Isso é trágico, o que nós vemos aqui. E de alguma forma precisa falar conosco para que nós possamos abrir os nossos olhos, se nós não estamos indo no mesmo caminho. Misericórdia. 22, ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. A tragédia do jovem rico foi acreditar na sua performance. Ele cumpria todos aqueles mandamentos, ele achava que cumpria todos aqueles mandamentos desde a sua mocidade. Acreditar na sua própria justiça e não crer na suficiência de Jesus Cristo, daquele que estava diante dele. Ele estava conversando nada mais, nada menos com Jesus Cristo, o Senhor da glória, o Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade. E ele falou, não, isso aí não é para mim. E vocês acham que isso não pode acontecer conosco? Misericórdia. E eu termino com uma pergunta, que eu gostaria que você respondesse e fosse sincero aí dentro do seu coração. Se você morresse esta noite, e estivesse diante de Deus, e Ele lhe dissesse, então veja bem, você morreu esta noite, está lá diante de Deus, e Ele vira para você e pergunta,
por que eu deveria deixar você entrar aqui no céu? O que você responderia? Então, quero que você responda no seu coração. Eu elenquei aqui 4 respostas possíveis. Primeira, não sei responder. Não sei. Segunda, porque eu morri. Como assim, Fernando? Porque eu estou morto. O que é isso? É a justificação pela morte. O que é a justificação pela morte? É aquela ideia, evidentemente não bíblica, de que para ir para o céu você precisa morrer. Em outras palavras, todos que morrem vão para o céu. Essa é a justificação pela morte. Pode ser que você responda assim. Durante muitos anos da minha vida, eu entendia assim, que para ir para o céu eu precisava apenas morrer. E graças a Deus que o Senhor abriu a minha mente e o meu entendimento. Não existe a justificação pela morte. Às vezes nos grupos de WhatsApp, né, a gente vê onde tem todo tipo de pessoas que creem nas mais diversas religiões, alguém morre e você vê lá, que fulano receba fulano lá nos braços do Senhor. Eu vejo isso muito. Mas da onde que a pessoa tirou que porque ela simplesmente morreu, o Senhor a receba lá no céu de braços abertos, ou que ela está sendo recebida lá no céu? Meus irmãos, isso não existe. A justificação pela morte não existe. Terceira pergunta, terceira resposta possível. Porque eu fui uma boa pessoa. Porque eu nunca fiz nada de mal a ninguém. Ajudei os pobres, necessitados. Frequentei os cultos de domingo. Fui uma pessoa bastante piedosa. Eu vi que algumas pessoas fizeram um cochichozinho aí. Mas olha, tem muita gente que pensa assim, isso aqui é a justificação pelas obras. Se a tua primeira percepção foi porque eu fui uma pessoa boa, essa. E a quarta? Porque eu fui salvo exclusivamente pela graça de Deus. O meu pecado foi perdoado pelo sangue derramado de Jesus Cristo na cruz. E, além disso, ele me atraiu na sua morte e ressurreição, matando o meu velho homem e me dando uma vida nova, do alto, a vida dele. Eu creio nisso. Não sinto, mas confio plenamente na palavra de Deus. Essa é a justificação pela fé. Mas não era isso que aquele homem humilde e piedoso pensava. Essa pergunta, na verdade, foi feita pelo pastor Sproul. Ele fazia essa pergunta num programa evangelístico que ele tinha, um programa que ele fazia com algumas igrejas, em algumas igrejas. E nesse programa, ele começava sempre com essa pergunta. E ele diz que, estatisticamente, dentro das igrejas, quantos por cento vocês imaginam que respondiam àquela terceira resposta? 80%. 80% das pessoas que frequentavam igrejas respondiam que ela deveria entrar no céu porque é uma pessoa boa, porque fez isso, porque fez aquilo, porque... Então, meus amados, eu creio que nós precisamos colocar a nossa barba de molho e reavaliar no que nós estamos crendo de verdade, para que nós não incorramos nessa tragédia. Isso aqui não é uma parábola, isso aqui é uma passagem, isso aqui aconteceu.
antes que o evangelho possa ser apresentado, as pessoas devem compreender que não são boas aos olhos de Deus e que nenhum esforço humano ou observância religiosa pode torná-las assim. Nós precisamos entender isso. Nós não somos pessoas boas diante dos olhos de Deus e nenhum esforço humano ou observância religiosa pode nos tornar assim, a não ser a graça de Deus. A morte do meu velho homem lá na cruz com Cristo. Porque o meu velho homem precisa morrer para que eu possa receber a vida nova do Espírito, a vida nova de Cristo, e ter verdadeiramente uma vida transformada. Vamos orar. Pai, nós te damos graças por essa palavra. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de todos nós aqui. Ô Pai, fala ao nosso coração, incomoda-nos por meio do Teu Santo Espírito e revela, Pai, se nós estamos trilhando algum caminho mau. Sonda-nos, Pai, faz isto. E que o Senhor nos direcione para olharmos para Cristo, para o caráter de Deus e compreendermos o que de fato foi realizado lá na cruz em nosso favor. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.